Ficou um rastro aqui. Ainda bem, né? Um rastro gostoso. Bom, podemos começar então. Gente, então, primeiramente, quero desejar um dia abençoado a todos, com muita fé, esperança e gratidão. Como já dizia o filósofo Cícero, a gratidão não é somente a maior das virtudes, é também a mãe de todas as outras, né? Então, vamos ser gratos, né? A gente estava numa conversa gostosa aí, Ana Paula falando de viagem, né? Ana Paula fazendo inveja pra gente aqui. Então, vamos ser gratos, lembrar da gratidão aí, praticar a gratidão todos os dias, né? Vamos ser gratos primeiramente por estarmos aqui, pela nossa vida, né? Ter fé em dias melhores, né? Ter esperança, ser grato por nossa família, por nosso trabalho, né? Por nossos alunos. E assim começamos a reunião. Um dia abençoado a todos. Passo a palavra aí para quem quiser dar um bom dia. Amém, bom dia a todos. Bom dia a todos, né? Aqui é o Adriano. Eu só gostaria de lembrar, né, que nós, né, todos nós somos educadores e hoje, né, dia 28 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Educação, né? E eu acho que uma coisa muito importante, assim, da gente lembrar, né, quando eu tinha feito o curso dos ingressantes, teve uma definição de educação que falava, assim, que era o processo de emancipação humana, né? Então, a gente contribui para que muitas pessoas se tornem independentes, né? Então, nossa profissão é muito gratificante, né? Porque a gente contribui nessa autonomia, nessa independência de muitas pessoas, né? Só gostaria de lembrar isso. Passo a palavra. Bom dia a todos. Tenham uma ótima TPC, sintam-se todos acolhidos. É isso, Lê. Pode começar, né? O pessoal está entrando ainda. Admitindo aqui bastante gente, o botãozinho aqui não está. Que bom. O meu tá direto aqui também. Eu não consigo ver o chat aqui. Tem 116 pessoas, Letícia. Maravilha. Ah, certo. E o botãozinho aqui não para, né? Admitir, admitir, admitir. Já. Eu estou ajudando vocês, meninas. Ai, que bom, pode ajudá-lo. Vamos lá. Josi, você pode projetar? E aí eu já convido também a nossa diretora para fazer o acolhimento. Liliana, por favor. Tem um monte de gente entrando ainda, pessoal, mas vamos lá. Há 3 meses atrás, teve uma live da neta e filha de Rubem Alves. E nessa live foi tocado sobre a crônica Ostra Feliz Não Faz Pérola, que até então não tinha pensado e venho compartilhar com todos vocês nesse texto. Ela comentou que as ostras, de um modo geral, ficam bastante tempo com suas conchas abertas, mesmo com a possibilidade real de a qualquer momento algum grão de areia entre na sua carne frágil e cause uma dor imensa. Dor esta que faz com que ela produza uma pérola para sarar o desconforto gerado pelo grão de areia. É esse o principal motivo de Rubem escrever que as outras felizes não fazem pérola, porque estas são frutos da dor
da ostra com um grão de areia fincado na sua carne. E ela complementou, dizendo que se as outras conchas, se as ostras ficassem com as conchas fechadas o tempo todo, elas literalmente não conseguiriam viver, porque sua alimentação só pode acontecer se a concha ficar aberta. Daí podemos levar para a nossa própria vida e relacionar com o nosso medo de errar, de tentar, de mudar de rota e de fazer coisas diferentes. A sabedoria que podemos adquirir na vida está justamente em pegar os inúmeros sofrimentos que nos são impingidos e transformá-los em belas pérolas. A beleza que surge da dor, da tristeza e do sofrimento pode tocar fortemente o coração de todas as pessoas que estão ao nosso redor. A dor e o sofrimento têm um aspecto didático na nossa vida, enquanto educadores, e não um aspecto dramático. Se ficarmos no drama, nós não aprendemos as lições que a vida tem para nos ensinar. Não produziremos as pérolas. Porém, se aprendemos as lições, essas lindas pérolas servirão para embelezar o nosso ser e ainda poderão ajudar outras pessoas que são nossos alunos, nossos colegas professores e nós mesmos. Um abençoado dia a todos e passo a palavra. É isso aí, Liliana. Como diz Rubem Alves aí, esse texto bem bonito que você leu, bem reflexivo, né? Ostra feliz não faz pérolas, né? Isso vale para as ostras e vale para nós, seres humanos, também, né? Então, vamos lá. Hoje, nossa TPC de linguagens, com o tema Adaptação Curricular e Roteiro de Estudos para Educação Especial. Nossa convidada especial aí, Luciana Moura, PCNP da Educação Especial, muito querida aí. O pessoal estava aguardando a fala aí da Educação Especial. Bastante material dinâmico aí, com apoio para os professores. Pode passar. Então, os combinados, os microfones desligados. Depois, no finalzinho, a gente deixa para interação. Quando alguém quiser alguma palavra aí, levantar a mão. Utilizar o chat para perguntas e comentários. Certo? Os objetivos: compreender e refletir sobre as especificidades da educação especial, ampliar saberes a respeito da elaboração de atividades adaptadas, sobre as disciplinas e os componentes curriculares em relação à educação especial, analisar os materiais e ferramentas disponíveis para o planejamento de aulas e elaboração de roteiro de estudos que contemplem as habilidades previstas e que atendam o público-alvo da educação especial. Então, pegando o currículo aí e adaptando o currículo com os alunos da educação especial, e fortalecer a busca ativa escolar como meta para o segundo bimestre, que é muito importante aí também. Pode passar. Aí, agora eu convido, então, a PCNP Luciana Moura, para falar um pouquinho sobre a educação especial. Bom dia a todos, muito bom estar aqui com vocês. O coração tá a 1000 por hora, né? É engraçado a gente fazer essas lives hoje, tá falando assim. Eu gosto muito do presencial,
de estar vendo as pessoas, de estar interagindo entre elas, mas a gente também aprendeu, né, Letícia? Estamos acostumando aqui agora a fazer pelas vídeos. E também é muito bom, porque acho que a gente aprende tanto quanto, né? A gente descobriu isso, né? Primeiramente, eu gostaria de pedir uma atenção especial para todas as escolas, principalmente, mesmo que você não tenha na sua escola sala de recursos ou alunos, né, público-alvo da educação especial, mas eu gostaria que vocês participassem, prestassem atenção, interagissem. Por quê? Porque vocês podem não ter hoje. E amanhã pode chegar o público-alvo da educação especial. Então é bom a gente estar se interagindo, porque a gente está vivendo agora um mundo de muitas mudanças, de muita inclusão, né? Inclusão vai ser uma palavra também que a gente vai falar bastante. Eu trouxe as competências, né? A resolução da Secretaria Estadual número 52, de 14 de agosto de 2013, que fala, então, sobre as determinações para a educação especial. E o que acontece? Nós precisamos estar sempre falando das competências, relembrando essa resolução, porque a gente sempre está com professores novos, com pessoas novas que estão chegando, então, para estar conhecendo um pouquinho sobre educação especial, né? Implementar práticas educativas que levem em conta as necessidades pessoais e sociais dos alunos, né? Com temas do mundo contemporâneo e os objetivos da proposta pedagógica. Estabelecer critérios para pertinentes e relevantes para a progressão da aprendizagem, como a natureza, as especificidades, o grau de complexidade dos conteúdos, as possibilidades de aprendizagem dos alunos, tratamento didático, metodologia que se usa com eles, as possibilidades de aprendizagem dos alunos, tratamento didático, metodologia, procedimentos de ensino e avaliação, nós vamos estar falando hoje, os mecanismos de apoio nas diferentes modalidades de acordo com seus objetivos, tendo em vista as finalidades do produto educativo. Então, essas são as nossas competências. Aqui eu gosto muito dessa imagem. Como eu falei já ontem, eu gostava já dos banquinhos, quando fala de igualdade e de equidade. Mas quando eu vi essa de bicicleta, eu fiquei fã, porque daí é muito claro, muito mais claro, né? A igualdade e a equidade, né? Na educação especial, então, o desafio da equidade é muito grande, né? Ela requer um compromisso com os estudantes com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de acessibilidade curricular, conforme estabelecido na nossa Lei Brasileira de Inclusão, né, a 13.146 de 2015. Então, na igualdade aí, todo mundo ganhou a bicicleta igual, bonita, e na equidade, a gente vê que cada bicicleta é específica para cada um, conforme a sua necessidade, conforme a sua especificidade, né? A da cadeirante, a do pai, a da mãe e a do filho, né, da criança. Então, a gente vê bem aí a diferença da igualdade e a equidade. Pode passar, Josi. Outra coisa que eu quero estar falando também, aproveitando esse espaço antes de entrar na adaptação curricular, é sobre não se deve utilizar a terminologia. O que acontece? Você, acho que muitas pessoas, nós já usamos muito esse termo. E agora, nós sabemos, a partir de 2011, acho que teve mais ou menos isso, a gente não se deve utilizar necessidades especiais, portador ou pessoa portadora, aluno ou pessoa especial e deficiente. Então, essa terminologia, hoje em dia, a gente não se deve usar. E usar hoje a expressão que é pessoa com deficiência. O meu aluno com deficiência, a minha criança com deficiência, mulher com deficiência, homem com deficiência, né?
Essa deficiência pode ser visual, auditiva, intelectual, autismo, mas é com, né? Porque se trata de pessoas, seres humanos. E por muito tempo a gente usou a terminologia errada, né? Falava-se, né? Então hoje eu falo que a gente tem que estar nos corrigindo, né? Toda hora nos corrigindo. Por quê? Porque a pessoa vem em primeiro lugar. Então, essa é um pedacinho da terminologia que eu queria deixar com vocês. Às vezes cria-se muita dúvida na hora de falar. Eu acho que ninguém fala, às vezes fala por não saber, por não estar por dentro, mas o principal é a gente estar tentando aprender e tentando nos corrigir quando a gente falar ou acabar se expressando mal, né? Porque ninguém faz por querer, como diz. Vou falar também sobre o público-alvo da educação especial, professores que estão chegando novos aí. Resolução 68, de 12 de dezembro de 2017, ela deixa então bem claro que para a resolução do Estado de São Paulo, o público-alvo da educação especial são deficiente visual, inclui baixa visão e cegueira, deficiente intelectual, deficiente auditiva múltipla e deficiência múltipla, tá? Aí entra os transtornos do espectro autista, né? Síndrome de Asperger pode entrar também junto. Altas habilidades ou superdotação. Falando nisso, altas habilidades e superdotação, hoje às 2 horas da tarde vai ter uma live sobre isso com um especialista doutor. Eu vou estar mandando o link, quem quiser participar, participa também, porque é um público-alvo que existe, né? Calcula-se no Brasil que de 5 a 10% dos alunos tenham altas habilidades ou superdotados, mas que a gente não consegue identificar, tá? Porque a gente tem muitos mitos ainda em relação às altas habilidades. Então, quem quiser ir poder participar aí, a gente fica contente de estar. Eu mando o link do grupo de PCNPs e aí eles compartilham com vocês. Adaptação versus flexibilização curricular. Bom, primeira coisa que eu quero dizer, deixar bem claro, não existe modelo pronto, né? Cada estudante ele é único e possui especificidades diferenciadas. O que acontece, então? Eu tenho 2 alunos no primeiro ano, da primeira série do ensino médio, e eles se encontram na mesma classe, primeira série A, da deficiência intelectual. Um pode ser o quê? Um pode já estar alfabetizado e o outro ainda não estar alfabetizado. Então, eu posso preparar o mesmo material para os dois? Fazer o mesmo modelo pronto? Eu tenho que ter o quê? A visão, conhecer esse aluno, saber do que ele precisa, reconhecer a especificidade deles e aí tá trabalhando com eles. Então, assim, é muito importante a gente conhecer. Posso e hoje vou dar sugestões de materiais para vocês, tá? Então, vou dar sugestão. Mas como será feito, aí vocês vão ver dentro da sala de aula com vocês. Pode passar, Josi, obrigada. Adaptação curricular, né? Então, aí, essa imagem do que vocês estão vendo aí, o currículo no centro, né? Ela já fala tudo. O currículo ele tem que estar centrado. Aí vem a concepção da educação inclusiva, que você precisa entender o que é educação inclusiva, né? O currículo, que ele tem que ser o nosso norte, e aí dele partir a adaptação e a flexibilização curricular. Então, a adaptação curricular, o que é? Ela compreende a adequação dos objetivos dentro das possibilidades dos estudantes. É o equilíbrio entre os diferentes conteúdos e seu grau de aquisição, desenvolvimento de diferentes habilidades, a contextualização. Muita contextualização, gente. A adaptação, ela não implica nenhum novo currículo, mas sim a flexibilização daquilo que já está sendo proposto, tá? Então, nós não podemos deixar que o currículo ele seja perdido. A gente tem que trabalhar o currículo com esse aluno. Pode passar.
Próximo, Josi. Então, o que acontece? Sem o currículo se tornar um plano paralelo, à parte, nós podemos fazer a flexibilização curricular. O que é flexível? Flexível indica oposição ao duro, ao fixo, ao fechado. Assim, no contexto educacional, flexibilizar significa garantir o direito à diferença no currículo. Nessa imagem aí, eu gosto muito dela também, porque ela fala sobre a inclusão, né? Então, lá na passada, a gente já falou, a inclusão, ela acontece, né? O currículo, a adaptação curricular. Na inclusão, ela só existe, ela só acontece se tiver os três itens aí, que é acesso. O aluno tem que ter acesso à escola. Só o acesso não garante inclusão. Ele tem que ter participação, tá? O aluno tem que participar da sua aula. E para ocorrer a inclusão, tem que existir uma aprendizagem. Então, os 3 itens para acontecer a inclusão escolar, né? E aí, nós precisamos refletir sobre a didática, né? A ação didática para que isso aconteça. Essa flexibilização curricular é o documento orientador que veio agora em fevereiro, no começo de fevereiro, né? Tá aqui, depois eu vou disponibilizar o PPT para vocês. Vocês podem estar compartilhando, vendo. E aqui é esse documento orientador, onde ele dá também alguns exemplos de como fazer a flexibilização curricular. Pode passar, Josi. Importante é o planejamento. Então, no começo do ano, no começo do bimestre, quando a gente vai fazer o replanejamento, tudo, nós temos que estar, então, conhecendo o calendário escolar. Então, identificar as habilidades propostas para o bimestre e com os nossos alunos da sala de recursos, público-alvo da educação especial, nós temos que estar trabalhando as habilidades essenciais elencadas pela COPED e as competências socioemocionais. Como eu já deixei grifado as competências socioemocionais, vocês podem trabalhar também, mas ela já é trabalhada pelos nossos professores da sala de recursos. Então, todos os professores da sala de recursos, eles já trabalham profundamente as competências socioemocionais. Vocês também, claro, podem trabalhar, mas as habilidades essenciais elencadas no currículo, quem trabalha são os professores da sala regular, tá? É no planejamento que se determina o que, quando e como ensinar. Isso para a sala regular e para a sala de recursos, tá? No planejamento, é importante ressaltar que adaptar não significa infantilizar. E isso eu já falei ontem, né? Porque como ontem a gente trabalhou isso, ontem eu falei, gente, quando a gente começou a trabalhar, que abriu-se as escolas, né, as salas regulares para a educação especial, nós não sabíamos o que fazer. Essa é a verdade. Então, lá em 2007, que eu estava lá na coordenação, e eu trabalhava numa escola na Nova Campina, lá no Humberto, Escola Humberto, e a gente tinha uma querida amiga que faleceu, a Thelma, e se abriu, eu falei assim, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer, né? Veio aquela preocupação do que se fazer com a demanda que estava chegando. E aí, ali, eu senti a necessidade de estar procurando uma especialização, de estar começando a estudar, a interagir. Para quê? Para poder estar ajudando os nossos professores, os meus professores que precisavam na época. E aí eu descobri como era complicado, difícil e tudo muito novo, né? E a gente infantilizava muitas atividades, demais. Hoje, eu falo 10 anos, gente, para não parecer muitos anos, né? Vai ser mais que 10 anos. Então, antigamente, há mais de 10 anos atrás, a gente tinha, assim, essa mania de infantilizar, de dar um desenho, de trabalhar outras coisas, acabava se trabalhando outras coisas. Erramos muito. Mas hoje, com o currículo novo que está chegando, com o material que a gente está vendo, está muito mais fácil
do que há 10, 15 anos atrás. Então, assim, já está tendo um olhar maior para a educação especial, eu fico muito feliz com isso, e já está se falando muito mais, né? E a gente está conseguindo aprender e entender muito mais da educação especial. Eu acho que cada dia a gente melhora um pouquinho, aprende um pouquinho e consegue falar mais. Cada estudante possui a sua especificidade, portanto, o professor deve conhecer cada um, de forma que possa se planejar atingindo os objetivos. Então, com base nos roteiros de estudos, é possível lembrar que, para você montar um roteiro de estudo, é um instrumento elaborado com a finalidade de orientar os estudantes em seus estudos, deve apresentar o passo a passo dos procedimentos que os estudantes deverão realizar, deve ter uma linguagem clara e direta para não causar múltiplas interpretações e precisa haver a contextualização, né? Conectando os conteúdos propostos ao cotidiano dos estudantes. E consideração importante, CMSP. Há muita reclamação, pais, famílias, alguns professores, sobre não existir um conteúdo para a sala de recursos, né, para o público-alvo da educação especial. Mas como que o CMSP, dentro da especificidade de cada aluno, irá reproduzir uma aula, fazer? Então, essa adaptação e essa flexibilização curricular, ela vai vir do professor. Ele que vai estar, professor da sala regular, ele que vai estar fazendo, sendo orientado, sendo respaldado pelo professor da sala de recursos. Como pelo professor da sala de recursos? O professor da sala de recursos, ele vai estar te falando, qual é o nível desse aluno, ele é garatujo, ele é silábico alfabético, ele é pré-silábico, ele já consegue, ele só lê imagens, não, ele já consegue ler e ter uma interpretação mínima. Então, esse daí, você vai pegar informações com o professor da sala de recursos. Quem dá a informação é o professor da sala regular. Então, o professor da sala regular, ele tem muito mais tempo com o aluno e ele conhece muito mais o aluno do que o professor da sala de recursos, que passa 1 hora, 2 horas com esse aluno, às vezes com atendimento de 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, conforme a necessidade. Então, quando esse aluno chega, que vocês começam a trabalhar com ele e que vocês já veem as dificuldades, você já pode estar notando. Ele não reconheceu números, ele não reconheceu as letras, ele não conseguiu fazer uma leitura para mim. E aí, vocês passam essas informações para o professor da sala de recursos. E o professor da sala de recursos, com base no seu depoimento, ele já vai montar o anexo 1. Ele já vai fazer a avaliação inicial e ver como precisa ser trabalhado com esse aluno, já vai aplicar também as avaliações e todos vão trabalhando em conjunto. É muito importante vocês estarem, então, trocando informações e dando, principalmente, informações para os professores da sala de recursos, para que eles possam se pautar. Então, aqui vai entrar exemplos de roteiros adaptados. Aí é um roteiro normal da sala regular, de vocês, que vocês montam, né? Componente curricular, coloquei entre aspas aí educação especial, porque não é componente curricular, vocês vão colocar o de vocês, né? Professor Luciana, primeiro A, primeiro B, temporalidade, quantas aulas vocês vão precisar, período para realização, 12/4 a 26/4, habilidade que vocês vão trabalhar, objetivo de conhecimento e objetivo da aula. Aí os recursos. Hoje nós temos muitos recursos para estar utilizando. Dos VOX, né, que é deficiência visual, Telepactis, que é o Google Play para paralisia cerebral, HandTalk, que é para surdez, deficiência auditiva, Kahoot, não sei falar. Esse é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos. Esse eu baixei para o meu filho aqui, a gente brinca e olha. Mas temos muitos, entendeu? Aqui alguns e sites, né? Tem o Diverso e tem o blog da professora Madalena e tem o blog também de Jundiaí, da diretoria de ensino de Jundiaí, da professora
Ah, agora esqueci o nome dela, me veio. Marta. Gente, é maravilhoso. Tem muita coisa boa, muitas atividades para vocês estarem olhando, trabalhando. Geografia. Então, de geografia, eu vou falar aqui de 5 disciplinas, porque um pode estar ajudando o outro, né? Então, primeira coisa, é alencar a habilidade, né? Ver qual que é. Então, ali era identificar desastres ambientais. Então, no roteiro normal do aluno, do estudo do aluno, tá lá, você vai montar para os seus alunos, né, da sala regular. Pode passar, Josi, para a próxima. Então, eu vou falando, você vai passar, você vai colocar, né, o que o seu aluno precisa fazer. Então, ele pede aí, ó, consequência das ações antrópicas no meio físico, com destaque com as relações do homem com os rios e os riscos e problemas gerados dessa intervenção, alagamentos e enchentes. Então, fala lá na aula do CMCP, vimos que há outros desastres naturais e ambientais que foram intensificados pela ação antrópica, né? Então, ele pede lá, momento 1, identifique outros desastres naturais, ambientais que são provocados e intensificados pela ação humana. Essa é uma aula para sala regular. Então, como que a gente faria a adaptação curricular ou flexibilização do currículo, né? Aqui, nós temos um vídeo. Josi, quer apertar aí para sair um pouquinho, para mostrar? Eu não sei se vai funcionar, mas é um vídeo aonde mostra a ação do homem. Esse vídeo, se você passar para os seus alunos da sala regular e os seus alunos da sala normal, ele vai ser ótimo para os dois, porque é um vídeo muito explicativo, é um vídeo gostoso, interessante, e vai estar só auxiliando na sua aula. Pode passar, Josi. Josi, consegue passar? Ele fica sem som, né? Pode passar a próxima página, Ju. Vou aproveitar para beber água. Gente, então, adaptação 1. Vocês viram lá a sala regular, foi trabalhado todo o texto, foi tirado do CMSP, encontra-se na apostila. E aí, adaptação, o vídeo, que pode ser também transmitido para os alunos da sala regular, e para os alunos público-alvo da educação especial, você pode trabalhar agora uma imagem. Aí, retirei essa imagem fixa, né, que é o homem aí jogando um lixo, a gente já vê pela imagem que é um lixo radioativo, né? E aí você olha, como que você faz essa adaptação? Sempre em caixa alta. Por quê? Para que o aluno tenha e consiga ler. Tanto o aluno baixa visão, tenha acesso e consiga ver. DI, né? TEA, alunos do TEA gostam muito de imagens. Então, você trabalhar com imagens é muito bom, facilita e você consegue ter um retorno muito mais fácil. Agora, olhe para a imagem que você já assistiu no vídeo e responda: o que o homem está fazendo com a natureza? Jogando lixo no mar e destruindo a natureza? Jogando lixo no mar para cuidar da natureza? Jogando comida para os animais do mar? Ah, Luciana, eu montei isso daqui, mas o meu aluno, ele não sabe ler. Então, você lê para ele. E aí, quando ele te responder, se ele responder para você, jogando lixo no mar e destruindo a natureza, parabéns, né? Parabéns. Por quê?
Porque ele acertou, ele conseguiu te dizer. E aí, você pode fazer o encerramento, o fechamento com ele, né? Falando, ó, agora você já sabe que o desastre natural, ambiental, vai ter que voltar, Josi. Ele acontece... Alô? Ele acontece por ser causado pelo homem, portanto, devemos cuidar da natureza. Então, você trabalhou todas as habilidades aqui com esse aluno, né? E fez um encerramento para que ele entenda a ação e entenda o significado do vídeo. Pode passar. Então, roteiro 2, né? Pesquise uma notícia ou reportagem que aborde um dos desastres naturais ambientais. Esse é o roteiro para a sala regular. Então, você vai fazer todas as perguntas, questionamento, qual a manchete, onde foi publicada, qual evento noticiado, né? Quais ações e atitudes cada cidadão poderia realizar para minimizar os problemas. Então, você trabalha com os alunos da sala regular e para adaptação curricular ou flexibilização do currículo, você pode fazer as seguintes perguntas para os alunos. Pode fazer, Josi? Então, lembrando sempre caixa alta, espaço, né? Procure na internet, em revistas ou em algum lugar que você tenha acesso e escolha um tipo de desastre natural. Então, você deu uma comanda para ele específica, né? Agora, faça um desenho representando o desastre natural que você escolheu e escreva um pequeno texto. Ah, Luciana, ele não escreve, ele é garapujo. Então, você retira essa parte do escreva um pequeno texto e continua contando em que lugar você encontrou. Você encontrou na internet? Você encontrou na revista? Ah, você encontrou, entre outros, na onde você encontrou o desastre natural. E por que você escolheu e o que descobriu sobre ele. Então, você vai estar fazendo as perguntas de forma mais fácil, né? O aluno não sabe ler, você vai fazer a leitura para ele e vai ver o que ele te responde e a partir disso você já vai construindo a avaliação dele. Pode passar, Josi. Lembrando, língua portuguesa. Ai, 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 agora vem a língua. Habilidade, analisar a obra significativa das literaturas, né, com base em ferramentas da crítica literária ou outros critérios relacionados a diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de produção. Visões de mundo, diálogo com outros textos, inserções em movimentos estéticos e culturais. Então, quais são aí a situação de aprendizagem 1, momento 1, diálogos possíveis. Nós temos 2 textos, eu não vou ler os textos para vocês, mas é um texto, uns braços, e outro texto, o texto 2, seus braços, né? Então, essa é a atividade para a sala regular, onde o professor pede. A atividade propõe que você reflita sobre a linguagem empregada nos 2 textos. São semelhantes ou diferem? Há conflito em relação aos personagens? É importante suas reflexões e observações sejam registradas em seu caderno. A atividade está proposta na página 39 do caderno do aluno, currículo e ação. Como que nós vamos fazer, então? Aí ele vem também pedindo mais uma segunda comanda, né, para os alunos da sala regular, né? Após as leituras, envie uma mensagem para o WhatsApp da turma e converse com os colegas sobre os 2 mundos apresentados. Então, é uma atividade ainda para o ensino remoto. Pode passar. Como que a gente faz essa adaptação curricular para esse aluno desses 2 textos enormes, né, grandes, que a gente viu aí? Bom, vou dar uma sugestão para vocês. O professor, ele poderá trabalhar recortes de trechos, ele pode solicitar leitura referente só à parte que precisa, só a parte que precisa ser analisada, e fazer essa comparação entre as diferentes linguagens utilizadas, tá? Pode passar, Josi. Professor, você vai saber o que você necessita que ele aprenda, o que você quer que ele realmente se interesse de todo aquele contexto, de todo o texto. E aí, adaptação, você pode, de novo, trabalhar com imagens, como eu falei já, deficiente intelectual
e TEA, alunos com TEA, gostam muito de imagens. Com TEA, ainda quanto mais colorido, né, eles conseguem ter as comandas mais explícitas quando há os desenhos, né? Quando há as figuras, existem figuras. Então, caixa alta de novo, espaçamento. Após a leitura do texto, observe e analise as duas imagens e responda as questões a seguir. Lembrando também aqui, ó, linguagem clara, né? Texto 1, uns braços, de Machado de Assis, 1870. Texto 2, seus braços, Marcos Rolf, Mundo Atual, 2021. Você já tem até as informações que necessita, né? Observação, o professor pode sugerir vídeos, trailers de romance de épocas antigas e atuais, para que os estudantes possam compreender a diferença. Então, situação de aprendizagem 2. Para os alunos da sala regular, você vai trabalhar o caderno do aluno ensino médio, vai pedir as leituras e interação através do WhatsApp, vai pedir as atividades da página 41 e 42, visões do mundo, e eles vão fazer e vão estar interagindo. Para os nossos alunos da sala de recursos, público-alvo da educação especial, nós podemos estar fazendo o que, então? De forma clara e sucinta. Qual o nome dos dois textos? Escreva abaixo. Texto 1, texto 2. Ah, nós estamos fazendo pelo WhatsApp e eu não tenho interação. Pede para a família. A família consegue ler, ou vocês conseguem fazer uma videochamada? Como que é? Ah, não consegue. Pede help, ajuda para o professor da sala de recursos. Por favor, vocês conseguem me ajudar? Eu acho muito importante que o professor da sala regular tenha contato com o aluno público-alvo da educação especial, tá? Para que esse aluno se sinta incluído, né? Para que a inclusão realmente exista. Então, mesmo que o seu professor da sala de recursos te ajude, leve as atividades, dê as atividades, é importante você ter dê uma atenção para esses alunos, tá? Pedir uma devolutiva, conversar, né? Educação física. Na educação física, a habilidade que foi escolhida aqui, ela é sobre analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos, né? Em diversas semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais. Então, como que a gente pode estar trabalhando isso? Então, é um texto, né? Mídias, jornais, revistas, televisão, cinemas, outdoor, são os principais responsáveis pela difusão de modelos de beleza em nossa sociedade. Então, ele fala, é um texto grande que fala sobre modelos de beleza que a mídia hoje coloca nas redes sociais, né? E pede a opinião deles, né? Nota-se ainda a tendência de indicar a ginástica aeróbica, a caminhada e a corrida com o objetivo de perder calorias e, portanto, emagrecer. E a ginástica localizada e a musculação para definição e hipertrofia muscular. Para as mulheres, enfatizam-se os exercícios para glúteos e coxas. E para homens, braços e peitoral. É do São Paulo Faz Escola, 2014, que foi retirado. Então, como que a gente pode adaptar esse texto para os alunos da educação especial? Então, a adaptação, você vai trabalhar, analise as imagens e as charges a seguir. Então, eu vou ler primeiro a ser magra. Alguma coisa melhor do que ser magra? Do que ser linda? Ser magra. Alguma coisa melhor do que ser jovem? Ser magra. Alguma coisa melhor do que ser elegante? Ser magra. Alguma coisa mais fantástica do que ser bem-sucedida? Ser magra, gente. Alguma coisa mais fantástica do que ser famosa? Ser magra. Alguma coisa mais fantástica do que ser milionária? Ser magra. Alguma coisa mais importante do que encontrar o homem da sua vida? Ser magra. Alguma coisa mais importante do que ser feliz? Ser magra. Então tá bom. Alguma coisa mais importante do que ser magra? Não ter celulite?
Então, fica a charge aí para todas as mulheres aqui presentes estarem pensando. Os homens também. E aí a imagem do homem, padrão de beleza que é estabelecido, né? Preciso treinar mais agora. E ele se olha no espelho, como que ele se enxerga, gente? O cara tá todo forte, musculoso, poderoso lá, e ele se enxerga um raquítico, né? Então, a gente vê essa charge aí, e vemos também aí, ó, revistas, né? Dieta Infalível, Cadê do Low Carb? Chamate emagrece, perder 4 quilos em um mês, né? Decreta. Então, as imagens aí para os alunos. Pode passar, Josi. Como trabalhar essas imagens depois na educação especial, no público-alvo? Faz adaptação, caixa alta, agora escreva em seu caderno. Não sabe escrever? Fala para o seu professor o que você entendeu ao ver as imagens. E aí vocês trabalham tudo o conteúdo, né? A habilidade pedida. Segunda questão. Você já viu alguns desses ícones, desenhos da figura abaixo? Então aí tem vários ícones conhecidos, né? Acho que a gente mexe, temos as redes sociais aí, a gente está já incluído em várias delas. Porém, o aluno tem que entender por que está sendo perguntado isso. Porque se ele reconhece mídia, ele sabe, né? Se ele conhece Facebook, geralmente eles conhecem, Instagram, YouTube, que eles conhecem e tal. E como que aparecem essas imagens para eles, né? Então, eles já sabem identificar os ícones, eles já sabem dizer, então, falar sobre as imagens, o que é ser magro, o que é ser forte, como que é. E você vai pegando a devolutiva. Por favor, a próxima. E aí você vai trabalhar o fechamento, o encerramento. Padrão de beleza é você se sentir bem, saudável, independente de cor ou raça. E aí você faz o fechamento desse conteúdo, com essa imagem que é maravilhosa, né? E fala para ele, ó, agora faça um desenho representando, mostrando o seu padrão de beleza. Ou seja, fazendo o que você gosta, com as roupas que você gosta. E aí, ele vai te dar a devolutiva e através disso você fazer a avaliação dele. Matemática. Vamos lá. Habilidade de matemática. Interpretar taxas e índices da natureza socioeconômica, tais como índice de desenvolvimento humano, taxa de inflação, entre outros. Investigando os processos de cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Então, como que a gente vai fazer isso na educação especial? Essa situação 1, elaboração do roteiro de estudos, né? Uma escola estava planejando uma gincana com os estudantes e realizou uma pesquisa com 60 estudantes das primeiras séries do ensino médio, para saber qual era o seu esporte preferido. Então, foi feita uma tabela com frequência absoluta, que é a quantidade de estudantes que optou pelo esporte. Além disso, na tabela também temos a frequência relativa, que representa a porcentagem da preferência desses estudantes. Com isso, foi feito um gráfico de setores com essas porcentagens. Então, aí você vai observar que existem 2 gráficos, né? Uma tabela e um gráfico, né? E os dados. E a escola, analisando os dados, optou por colocar na gincana 2 dos 3 esportes mais votados. Esses esportes são futebol e vôlei. Então, como que acontece a adaptação curricular para esses alunos? Primeiro, a gente vai enxugar, vai ficar clara, vai ficar de uma forma clara para ele. É o mesmo enunciado de uma forma clara. Porém, os desenhos nós modificamos. Nós colocamos, então, aí, você está vendo, esportes preferidos, né? De uma forma com cores mais vivas, né? E embaixo, você já está exemplificando o que é frequência absoluta, né? Que é a quantidade de alunos. E em cima, e ao lado, né? Frequência relativa, que é a preferência dos estudantes em porcentagem. Então, quando você já faz trabalho, o gráfico de pizza aí, né? Que é um gráfico mais fácil deles estarem também olhando, pelas cores vivas, então eles já conseguem também ter uma visualização mais fácil.
que você vai estar conversando com eles. Pode passar, Josi, por favor. E após eles fazerem a observação, você vai perguntar para eles: então, o que é frequência absoluta? O que é frequência relativa? E aí ele vai te dizer se ele entendeu ou não. Qual esporte foi mais votado? Aí ele pode estar grifando e colocando e mostrando para você qual esporte foi mais votado. Então, essa é uma adaptação curricular e de matemática, e existe muito mais, né? A Silvia Ribas com a Carla tem, assim, muito material bom. Eu brinquei com elas que tem coisas que elas nem sabem, que já está adaptado, já está pronto, é só trabalhar. Biologia. Então, vamos agora para biologia. Por favor. As habilidades. Habilidade de biologia. Analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Então, essa é a elaboração do roteiro de estudos, né? Para essa aula, primeiro os alunos irão refletir sobre a questão: de onde vem a energia que sustenta todos os seres vivos e para onde vai? Vamos pensar? Você sabe de onde vem? Faça uma reflexão e anote em seu caderno. Ao final da nossa aula, retomaremos para essa discussão. Então, vamos passar lá, próximo. Elaboração do roteiro de estudo, né? É da página 219, do caderno do currículo, vem a situação de aprendizagem 2, energia e movimento. E como que nós vamos trabalhar, então, a adaptação curricular, então, dessa situação de aprendizagem? Por favor. Você vai trabalhar com os alunos, lembrando, forma clara, caixa alta. Você sabe o que é energia que sustenta os seres vivos? De onde ela vem? Converse com seu professor, seu amigo ou alguém da sua família e conte a eles o que você sabe sobre energia. Então, aqui já está, se for uma atividade remota, ele já vai conversar com a família, né? Se for na classe, no WhatsApp, ele já vai conversar com o amigo. Então, e aí você passa as atividades para ele. Ó, analisa as imagens abaixo e marca a opção que representa a fonte de energia dos seres vivos. Então, ele já vai conseguir visualizar e responder de forma bem clara, fácil. Ele consiga identificar que ele entendeu o conteúdo. Pode passar, por favor. Travou? Ah, tá. Então, os alunos público-alvo da educação especial, eles gostam muito de imagens claras, né? E caça-palavras, trabalhar de uma forma mais lúdica com eles, né? Que é a forma que eles conseguem aprender muito melhor e muito mais fácil. Agora que você já sabe de onde vem a energia dos seres vivos, vamos jogar? Encontre no caça-palavras os elementos que constam na cadeia alimentar. Então, aí foi elaborado no WordWall, essa caça-palavras, e é uma opção para vocês estarem também trabalhando. Pode passar, por favor, essa adaptação curricular. Por favor, Josi. E a avaliação. Então, como devo avaliar meus estudantes público-alvo da educação especial? Durante a fala aqui, eu já dei vários spoilers para você de como a gente pode avaliar, já ia até mencionando. Mas realmente é tendo um olhar especial sobre a especificidade desse aluno. O que ele consegue fazer, o quanto ele consegue atingir, de que forma ele consegue atingir. Tá? Eles são alunos que têm dificuldades, né, de aprendizagem. Porém, eles conseguem sim, principalmente oralizando, eles conseguem expressar muito do que aprende, muito mais do que pela escrita. Então, quais critérios devemos utilizar? Devo comparar o estudante com os outros? Não. A prova deve ser a mesma? Não. Ah, Luciana, mas a
a AP vem a mesma. Mas aí acontece o quê? Quando a AP vem a mesma dos alunos e a gente aplica para eles, entrega para eles a AP, acontece que a gente não pode também deixar eles ai, como que eu uso a palavra aqui agora? Vexatório, tipo, trocar, você vai dar uma coisa mais facilitada e todos fazendo aquela prova e ele não. Isso é exclusão, você está excluindo ele de fazer, do direito dele de realizar a AP. Se ele não sabe ler, às vezes, acontece, eu tenho muita dificuldade de ler, mas ele teve a oportunidade de fazer. Eu tinha uma aluna, ela era pré-silábica, e todas as vezes que ela fazia AP, ela voltava, ela chegava para ter aula comigo na sala de recursos, ela falava assim, nossa, hoje a prova foi muito difícil, muito, 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 muito difícil. Eu falava, Camila o nome dela, Camila, foi difícil, muito difícil, mas e aí, como que você foi? O que você achou? Eu acho que deu para tirar um 7, um 8, deu para eu consegui tirar. E eu sabia que ela era pré-silábica, entendeu? Eu escrevia só o nome dela e falava, nossa, tirou um 8, um 7. Ela acreditava que tinha tirado um 7, um 8. Porque ela tinha feito com todos os esforços dela, mesmo sem ela conseguir ler e tendo dificuldade de ler. Mas para ela tinha feito, sabe? Então a gente tem que respeitar isso e trabalhar essa especificidade. Claro que na hora que a gente trabalhava com ela na sala de recursos, a gente trabalhava muito lúdico para ela desenvolver, né, as outras habilidades que ela tinha. E trabalhava também a questão de alfabetização para estar melhorando, reconhecimento das letras, tá aumentando o vocabulário dela e tudo mais. Mas, porém, eu sabia qual era o limite dela e a gente também respeitava o limite dela. Considerando que a avaliação é um processo contínuo e interventivo, temos que identificar que o estudante é capaz de realizar em sala de aula e fora dela, com ou sem apoios. Então, o desenho ali atrás, já passou, o desenho ele é muito claro sobre isso, né? Viu? Você tirou 2 em matemática, eu tirei 10, né? E aí você vê o que ele fez ali na outra árvore, esculpindo, né, uma habilidade total que ele tinha. A avaliação, como fica na prática? Primeiro, tenha clareza sobre os seus objetivos para cada estudante, tá? Vocês precisam conhecê-los e saber qual o objetivo, o que você quer atingir com ele, o que você quer de retorno dele. Você tem que avaliar esse aluno na sua totalidade, você tem que considerar a autonomia dele, a organização e a capacidade para resolver problemas. Ele não conseguiu fazer nada, mas ele tentou? Ele se esforçou? Ele perguntou para você? Ele perguntou para o amigo do lado? Ele interagiu? Viu? A gente tem que ter esse olhar. Compare o estudante com ele mesmo. O processo avaliativo é personalizado. E registre a evolução no desenvolvimento do estudante. Eu acho que tá. Vou pôr tudo, Josi. Travou aqui para mim, isso? Então, educação especial. Reconhecer as características e potencialidades de cada estudante público-alvo da educação especial. Acreditar na potencialidade desse aluno, promover autonomia, o protagonismo dentro das possibilidades postas, observar e respeitar o ritmo e o estilo de aprendizagem desse aluno, intervir positivamente no desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e adaptativas, e propor e usar metodologias e estratégias pedagógicas, de modo a atender às necessidades educacionais especiais dos alunos. Então, ver a especificidade desse aluno, o que ele realmente precisa, necessita. E eu vou deixar aqui para vocês uma autoavaliação, né? Em que medida a formação de hoje contribuirá para o seu planejamento, né? Para o meu planejamento. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até num dado momento a tua fala seja a tua prática. E eu vou encerrar por aqui, e o que eu quero finalizar com vocês, tá falando, que a gente precisa ter um olhar especial, carinhoso, de amor
para os nossos alunos com o público-alvo da educação especial. Nós temos que pensar na inclusão para que ela aconteça de verdade, realmente, que ela exista. Nós precisamos estar fazendo, e somos nós, professores, que fazemos isso acontecer, que quando a gente olhar para esse aluno, nós reconhecemos que dentro da sala de aula ele existe, nós chamarmos ele pelo nome, nós pedirmos a participação dele. Ele não sabe fazer nada, Luciana, ele fica lá só, viu? Mas mesmo assim, pede a participação dele, pergunta. Ele não gosta que chame, que demonstre que ele não sabe. Então, você pede uma participação com um olhar especial para ele, para que ele também não fique com vergonha de não saber responder alguma coisa. Mas você pode estar fazendo ele participar de qualquer forma. Deixa ele se sentir incluído dentro da sala de aula. Então, os 3 que eu falei lá. O acesso que ele tem direito, né? A participação que ele tem direito e a aprendizagem que ele tem direito, para que exista a inclusão. Então, a gente pede esse olhar especial e que a gente todos juntos nós estamos aprendendo cada dia mais, cada dia um pouquinho. E a Silvia me falou uma frase essa semana, né, que ela reportou, que o que é bom para o aluno da educação especial, então o que a gente faz que é bom para o aluno da educação especial, é bom para todos os alunos. E ontem eu assisti um vídeo sobre o DUA, né, que é o desenho universal de aprendizado, que é uma nova modalidade que está chegando também, junto com a adaptação curricular e flexibilização do currículo. E o Dr. Gabriel, ele falou assim, para fechar a fala da Silvia, para fechar tudo que a gente está aprendendo e entendendo e estudando hoje em dia e conhecendo, né? O que é bom para quem tem dificuldade é excelente para quem não tem. Então, quando você traz um material desse para um aluno da educação especial que tem dificuldade, o aluno que não tem, esse material é excelente para ele, porque ele vai estar aprendendo muito mais ainda, porque está esmiuçado, explicado e está muito claro, né? Então, assim, eu encerro a minha fala hoje com isso, com esse olhar especial para os nossos alunos, que eu já sei que vocês já têm, mas que a cada dia está maior e a gente está conseguindo entender. A adaptação curricular e a flexibilização do currículo, eu acho que a gente tem que trabalhar de forma facilitadora, não é criando monstros dentro da cabeça da gente e criando dificuldade. Muito pelo contrário, nós temos que ser os facilitadores. Quando você traz uma atividade dessa, é o que eu acabei de falar, você está ajudando todos os alunos da sua sala. Então, pensar dessa forma, né, que essa flexibilização do currículo não ajuda só os alunos da sala de recursos, mas também todos os alunos da sala. E acho que é só, se alguém tem alguma pergunta, falar alguma coisa, se eu deixei de falar alguma coisa também, depois a gente retoma. Posso falar Pode falar, a Elaine levantou a mão. Jô, se quiser tirar o PPT, pode tirar já. Bom dia, Luciana. Bom dia. Professora Elaine aqui de Capão, trabalhando na Oscar Curtis, em Ribeirão Grande. Oi, Elaine. Então, só gostaria de fazer um comentário. Assim, eu achei muito interessante a sua fala, né, inicial, quando você diz da chegada dessas crianças com necessidade especial na rede regular de ensino, né? Assim, assustou a todos. E aí, naquele momento, um olhava para o outro sem saber o que fazer, né? Porque era uma novidade, ninguém sabia. Só que, assim, eu tive alunos, né, com autismo, e, assim, o aprendizado foi muito grande para mim, porque você sempre traz à tona a seguinte pergunta: e se fosse seu filho? Né? Assim, um depoimento bem pessoal mesmo, gente, tá? E se fosse seu filho, né, ao nasceu com necessidade especial, o que você faz? Você deixaria no hospital? Não quero levá-lo para casa? Né? Você não tem um tempo prévio para você saber, e agora, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, como é que eu vou lidar com essa criança no dia a dia. É mais ou menos o aluno quando chega, né?
em sua sala de aula. Você olha, você vai pensando, e agora o que eu vou fazer, como é que eu vou agir, como eu irei adaptar essas atividades. Então, assim, achei interessante a sua fala no começo, né? Que foi assustador mesmo para todo mundo. E porque você, como eu já citei, né? Você pensava, e agora? O que fazer? Aí, lendo, estudando um pouquinho, né? Eu parei um dia e pude observar a frase, você já deve ter ouvido falar da Maria Teresa Mantuan, né? Quando ela cita que o aprendizado se dá através das diferenças, né? E uma coisa muito interessante também que ela cita é a fala de um filósofo, que agora eu não recordo no momento para citar o nome, diz assim, a diferença de todos e não de alguns, né? Então, assim, de certa forma, nos incluímos também dentro desse quadro de necessidade especial, né? Porque somos diferentes, todos nós somos diferentes, né? Eu acho que tem que ter um olhar diferenciado para a criança com necessidade especial. Mas será que todos nós não nos incluímos dentro, né? Com a sua especificidade, com a sua individualidade? Isso é muito lindo, né? Isso é muito interessante para pensarmos um pouquinho o quanto somos seres humanos ainda em desenvolvimento, né? Eu acho que a questão assusta, sim. Fica pensando, e agora, o que eu vou fazer? Né? Mas e se fosse o seu filho? Daí, o que eu vou fazer também? Como eu falei, eu vou deixá-lo no hospital? Socorro aqui. Você não teria que se virar no dia a dia? Né? Então, acho que o aprendizado se dá, sim, pelas diferenças. Você percebe o quanto uma criança trazida para uma sala regular, ela aprende, né? Eu tive um aluno, eu trabalhei os últimos 8 anos em Sorocaba, agora estou aqui com o pessoal, muito feliz aqui em Ribeirão Grande. Foi uma luta para eu conseguir voltar para Capão, enfim. E a felicidade que foi quando eu percebi esse meu aluno autista lendo, né? Claro que teve muita ajuda da professora que ficava ao lado dele, o trabalho não foi só meu, não foi um trabalho único, foi um trabalho de todos, mas o quanto foi gratificante. E aí você percebe que realmente essa aprendizagem vem com o seu tempo, né? Assim como entre dois irmãos não andam no mesmo tempo e não falam ao mesmo tempo, né? Os chamados e ditos socialmente perfeitos, né? Sendo que nós não somos seres em construção. Então, isso quando ela cita que a diferença de todos e não de alguns, tá? Eu gostaria só de pontuar isso aí, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço pela fala e muito é verdade, né? Conheço os alunos aí dos Carcurtes, de quem você falou, e é encantador ver a evolução que eles tiveram, né? De entrar no 6º ano e hoje acho que já está no 8º ano, tal. O quanto eles cresceram, a modificação que existiu na vida deles. A gente é muito feliz por isso, por saber a diferença que a gente faz na vida dessas crianças. Quem mais está com a mão levantada? Adriana. Aqui para mim só a Elaine. Adriana Loyola. Oi. Estão me escutando? Oi, estamos, Adriana. Então, Luciana, como você falou no começo, a gente fica bem nervosa, né, de falar. Mas vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês que ontem, no programa Provoca, da TV Cultura, eu escutei um relato do jornalista Boris Casoy. E ele falou que... Eu não sabia que ele tinha tido poliomielite, paralisia, né? E ele citou a escola. Então, quem quiser escutar depois na íntegra, procura no YouTube, Provoca Boris Casoy. E ele citou que ele sofreu bullying. Os colegas chamavam ele de mula manca. E depois ele nasceu, tinha uma irmã gêmea, eles são gêmeos. Deixa eu contar antes. Ele chegava em casa e contava para a mãe dele que ele tinha sofrido na escola. E a mãe, como não tinha muita psicologia, ela chorava. Então, ele falou da importância do psicólogo hoje, porque naquela época, ele já é um senhor de 80 anos, naquela época, ir para o psicólogo era coisa de louco, né? Tinha um certo preconceito. E hoje nós temos o psicólogo na rede pública.
E aí, só para finalizar, ele fez uma cirurgia nos Estados Unidos, ele e a irmã, e voltaram a caminhar. E ele disse que depois ele conseguiu correr atrás do prejuízo, porque ele teve muito prejuízo na escola por causa do bullying. Era essa contribuição que eu queria deixar. Obrigada, Adriana. Então, eu vou encerrando por aqui agora, né? Vou passar a palavra. E muito obrigada a todos. Eu desejo boa sorte para vocês, né? Flexibilização do currículo. Estamos aqui para ajudar. Eu falo em nome do núcleo pedagógico inteiro, né? Há muitas atividades a serem adaptadas, formas para fazer, tá bom? E estamos aqui. Um abraço a todos. Passo a palavra. Voltando lá aos slides, você pode colocar, Josi? Por favor. Só um minutinho. Ai, senhor. Pessoal, um recado bem curtinho aqui sobre o prazo para as inscrições da Olimpíada de Língua Portuguesa, que foi prorrogado até 20 de maio, certo? Se encerrava no dia 30, mas foi prorrogado, graças a Deus. Por favor, inscrevam-se, certo? Depois eu vou colocar, eu não vou me prolongar aqui, porque assim que terminar, eu vou colocar um recadinho lá no grupo de língua portuguesa e vou mandar para os coordenadores também. Certo? Pode passar. E hoje terá o segundo webinário às 17 horas. Também já enviei o link no grupo de língua portuguesa para os coordenadores, certo? Já foi feito um documento para os diretores, já foi repassado para as escolas e irá como convite, certo? Hoje às 17 horas. Tem nas plataformas aí do portal Escrevendo Futuro, no Facebook e no canal do YouTube, certo? É só isso. Temos 10 minutinhos. Paula, nossa querida Paulinha. Oi, Lê. Dar uma palavrinha aí, a importância, aí na verdade estamos com pouco tempo, mas é muito importante aí falar um pouquinho sobre a buscativa aí no final do bimestre. Eu vou comentar aqui com vocês rapidinho, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Talvez eu tome um pouquinho, aí uns 5 minutos de vocês, tá, pessoal? Já vou pedindo desculpa, tá? Mas o assunto também é importante. Vamos lá. Tem uma pessoinha aqui que vai conversar com a gente. Ok, aí? Tudo certo? Sim, Paula. Ok. Bom dia, professores, tudo bem? Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre busca ativa, né? Como ela é importante, como ela vem sendo importante nesse momento, né? Desde já eu agradeço a participação e a presença de todos vocês. Obrigada. Vamos falar um pouquinho, então, da busca ativa escolar. Gente, eu estou rouca, desculpa, tá bom? É um esforço que vale o investimento. E, desde já, nós do Núcleo agradecemos muito o empenho, o esforço que vocês, professores, vêm fazendo, tá bom? Nós temos certeza absoluta desse trabalho de vocês, tá? Bom ensino é um ensino de qualidade, que investe no processo
e, por isso, chega a produtos significativos e satisfatórios. Os resultados não nos chegam, eles são construídos. É tão gostoso quando um professor vem conversar com a gente, sabe? Aí ele fica passando para a gente, como que eu posso dizer? Vem dividir com a gente o seu trabalho, o que está acontecendo, né? Então, essa fala de Lucchesi chama muita atenção, né? Lembrando que ele fala para a gente avaliar pelo processo, não o momento, né? Que temos que buscar meios para que todos possam aprender o que é necessário. Nós não temos que avaliar o aluno por aquilo que ele não nos entregou, até mesmo porque não dá. Nós temos que avaliar aquilo que ele nos apresenta, né? O professor deve considerar o contexto da unidade escolar, bem como a realidade dos estudantes ao pensar no processo avaliativo. O educador do conselho de classe deve considerar todas essas avaliações, não apenas as quantitativas, uma vez que devemos considerar o estudante de modo integral em todas as suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural. O professor pode utilizar ferramentas distintas para elaborar as avaliações, permitindo ao estudante ter contato com vários ambientes diferentes no processo avaliativo. Nós sabemos, como eu já disse, nós temos certeza desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, o trabalho que a escola vem desenvolvendo, essa busca. Por isso que nós tiramos o chapéu para vocês. E olhando essa imagem, ela diz muito na nossa vida. Eu acredito que ela nos representa, porque desde março a gente está assim, um dando a mão para o outro, um ajudando o outro, um colaborando com o outro. É realmente um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo na escola, para localizar, identificar esse aluno que eu acredito que esse bimestre terminando e a gente ainda não conhece, a gente não viu o rosto dele. Então, é impecável o que vocês vêm desenvolvendo nas escolas. Busca ativa é um trabalho de formiguinha, assim, é assim que Carla da Silva Silveira Ribeiro define o que a equipe de busca ativa escolar faz em Teresópolis, Rio de Janeiro. E faz todo sentido. Primeiro, porque é um trabalho realizado por um grupo de pessoas de diferentes áreas. Gestores, professores, está passando um filme aí na cabeça de vocês já, né? Tudo que vocês já fizeram, tudo que vocês estão fazendo e o que vocês ainda vão fazer. Criação dos grupos, aquele professor que corre no outro colega, viu? Sei lá, o João entrou na sua aula, está fazendo as suas atividades, porque comigo não apareceu. Vê lá um colega da sala, o colega que tem o telefone dele, e adicione ele no grupo, entre em contato. Então, assim, é incrível isso que vocês estão fazendo, e eu faço um convite para vocês. Não desistam de procurar, de identificar, de localizar, de conhecer aquele aluno que ainda não apareceu para você, aquele aluno que você ainda não conseguiu nenhuma atividade dele. Não desista dele, tá bom? Que se articulam para encontrar e monitorar crianças e adolescentes que estejam em risco de evasão ou fora da escola. Segundo, porque requer persistência e paciência, já que é necessário muito esforço trazê-los de volta para a escola. Por fim, é um trabalho que pode parecer pequeno e passar batido por aqueles que só olham os números. Peraí que acho que tem alguém que vai querer falar de novo aqui.
Paulinha. Fala, Vou bem. te atrapalhar um pouquinho, tá bom? Já atrapalhou. Vamos comentar também sobre as sugestões de boas práticas realizadas nas escolas? Isso foi show e muito importante. Vamos sim. Essas sugestões aí. Ah, uma dica, gente. Avatar, eu acho legal assim. Voltando à educação especial, eu acredito que é um recurso que dá para utilizar. Eu acredito que também é um recurso que dá para utilizar para aquele professor que é um pouquinho mais tímido, que não quer aparecer. Então, cria seu avatar, coloca sua fala lá. Eu não sei fazer isso, Paulo, não sei como que faz. Liga, conversa comigo, com outros PCNPs, a gente se ajuda, a gente ensina, tá bom? Se alguém quiser aprender, mexer com eles, pode nos procurar, tá bom? Bom, então a questão do fortalecimento do Grêmio estudantil nunca foi tão importante, nunca foi falado tanto de Grêmio estudantil como agora, é de fundamental importância. Grêmio estudantil, APM, Conselho de Escola, eles formam os 3 eixos, são 3 eixos de fundamental importância para a escola. Os 3, eles trabalhando, se articulando, tomando decisões com integração, integrando a comunidade, eles colaboram com a gestão. Logo, o sucesso de uma aprendizagem real, né? Ainda mais se falando agora em tempos de novo ensino médio e práticas gremistas, né? O novo sistema de grêmios, ele vem dar à luz novos momentos. O estudante estará mais preparado para conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho, que essa é uma característica do novo currículo, né? E o Grêmio, ele se articula com os professores do projeto de vida, totalmente articulado. O diálogo próximo entre Grêmio e direção da escola, isso traz sucesso para a escola, tá bom, galera? Estudo de casos de maior... e o Zé tá aí, né? Teve posse de Grêmio em algumas escolas, né? Já tá acontecendo, né, Zé? O Zé tá aí? Tô sim. Tá me escutando? Beleza. Pô, então, já tá tendo, sim. José Vasco, semana que vem, já teve o Nicota, teve no Zumira. Então, é uma semana muito importante. Esse mês de abril agora acabando, e o mês de maio. Eles têm até agora o mês de maio a terminar o processo eleitoral, e os grêmios estão tomando posse, mesmo no meio dessa pandemia, os gremistas estão aí, os alunos estão interessados em poder ajudar e participar da busca ativa, viu? Parabéns a todos. Valeu, Zé, obrigado. Tem também outras sugestões, né, que vocês fizeram. Estudo de casos de maior vulnerabilidade, né, esses alunos com essas necessidades especiais, né, esses casos estão sendo priorizados. Acionar rede protetivas, criação de planilhas de acompanhamento, aproveitamento de instrumentos avaliativos, merenda escolar em tempos de pandemia, através dela o aluno voltou para a escola, abertura de salas de informática, né? O chip, PicPay, professor apadrinhando as salas, né? Aluno representante por sala, grupos fortalecidos pelo WhatsApp. E lembrar, gente, os estudantes, de que durante o ano de 2020 não houve reprovação, porque não aconteceu ruptura. 2021 é continuação de 2020. E começar o segundo bimestre focando a participação do estudante. Paula, eu fiz tudo isso, mas aquele aluno não apareceu, eu não conheço, eu já fiz de tudo. Já fez de tudo, professor? Não conseguiu contato? Está documentado de que você fez e não teve, esse aluno não chegou até vocês não sabem mais o que fazer. Muito bem, encaminha isso para a direção, tá bom? E eu tenho certeza que a direção, juntamente com a supervisão,
vai tomar atitudes referente a isso, tá bom? Professores, a direção é o GPS da escola, né? A direção tem os dados, as informações que vocês precisam para chegar até o seu objetivo. E o seu PC, juntamente com o PCAE e o PAC, eles trabalham alinhados para que as ações pedagógicas se ajustem conforme os resultados, tá bom? Relato dos alunos, que eles estão preocupados com o Enem, eles têm essa noção, tá? Sabem que terão prejuízos, pois estão aprendendo pouco. Enfim, a escola e professores estão mais valorizados. Como estão? 90% alegam estar com saudades da escola, 95% que é muito difícil aprender sem a presença do professor. Nós temos filhos em casa, quem tem sabe, filhos, sobrinhos, a gente sabe que está difícil. Isso é verdade, né? E para finalizar, olha lá, educar não é simples, filho. Ser um bom pai não é apoiar o filho sempre. Às vezes, é apoiar o professor. Temos aqui o nosso muito obrigado pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e eu tenho certeza que vocês não vão parar por aí, tá bom? Obrigada. Passo a palavra. Se alguém gostaria de encerrar, voltar na Lu, na Lê. Alguém quer comentar alguma coisa, né? O horário aqui já ficou em cima. Eu vou postar o recadinho do webinário no grupo de língua portuguesa. Mando o recadinho para os coordenadores também, tá? Hoje às 17 horas, nos canais do Escrevendo Futuro, no YouTube, no Facebook, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, encerramos aqui, né? Tudo ok? Então, encerramos aqui a nossa TPC de hoje. Desejamos um dia abençoado para vocês, tá? Qualquer dúvida, estamos aqui. Contem com a nossa ajuda, tá? Fiquem com Deus. Uma tarde abençoada aí para todos. Tchau, obrigado. Obrigado, Letícia. Viu, Carlinhos? Eu tô vendo você aqui, tá aparecendo aqui na tela. E hoje, como é o Dia Mundial da Educação, a verdinha, acho que dá para adiantar, viu? No final do expediente, dá para tomar a verdinha hoje, depois das 18 horas. Ai, Adriano. Tá ouvindo aí, Carlinhos? Carlinhos, você tá quietinho. Eu tô vendo ele aqui, ó. Pode não, Carlinhos. Hoje é o dia... Como é o Dia Mundial da Educação, tem que comemorar, né? Vamos depois das 18 horas. Daí, uma verdinha pode. Uma só? Bom Vou dia. começar. Muito obrigado pelo treinamento. Foi ótimo. Obrigada. Muito bom, obrigado. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigada.